Então, a OBTV, ela nada mais é do que o pagamento que a gente faz ao fornecedor, e esse pagamento ele é feito com autorização de 2 perfis, de 2 senhas também. Você tem que entrar com 2 senhas para autorizar. Quando você lança o pagamento na OBTV, né, que a OBTV é Ordem Bancária de Transferências Voluntárias, então ela é feminina. Então, gente, quando você entra lá e lança a OBTV, você precisa autorizá-la com 2 senhas. A senha do gestor financeiro, que pode ser inclusive você mesmo, tá? Pode ser qualquer um de nós, gestor financeiro. Eu tenho perfil de gestor financeiro na plataforma Mais Brasil, e aí eu faço essa primeira autorização, e de ordenador de despesa do conveniente, geralmente é o tesoureiro ou o prefeito. Na maioria das vezes, o tesoureiro, porque é a pessoa que tem condição de analisar a documentação, e aí a gente, depois que essas 2 pessoas autorizam, o recurso cai na conta da empresa, né, da empresa contratada. Essas pessoas estão previamente cadastradas na plataforma Mais Brasil para envio ao CIAF, a instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário da despesa. Então, a pessoa que fez o serviço, que forneceu o bem ou o produto, ela vai receber esse recurso após essa autorização por 2 perfis. Ótimo. Órgãos de controle. Órgãos de controle é um nome muito comum entre nós, né, gente? Nós que somos da administração pública, a gente sabe que existem órgãos de controle internos e externos. Então, nós temos controle interno e temos controle externo. Quais são os órgãos de controle externos? Nós temos os tribunais de contas, no caso federal, nós temos o TCU, né? E a CGU, são órgãos de controle interno do governo federal. No estado, nós temos o TCE, que é o Tribunal de Contas Estadual, e nós temos também, gente, o Ministério Público. O Ministério Público também é um órgão de controle, nós temos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Então, nós temos esses órgãos de controle aí. Então, o que são órgãos de controle? São instituições vinculadas ao poder executivo e legislativo dos estados, Distrito Federal e município. Aqui nesse caso, instituições vinculadas são os órgãos de controle interno, né? Então, nós temos no município o controlador interno, no governo estadual nós temos o TCE e no governo federal nós temos o TCU, que possui designação constitucional para orientar, auditar, fiscalizar e acompanhar a execução de projetos e atividades do governo nos aspectos de legalidade, eficácia, economicidade e eficiência. Então, a legalidade, se está de acordo com a lei. Eficácia, se atendeu o objeto proposto, né? Economicidade, se o processo foi um processo econômico para a administração pública, se o custo-benefício desse processo foi bom para o município, para o beneficiário. E eficiência é se os procedimentos estão sendo feitos dentro dos prazos, se estão correndo bem os procedimentos, dentro do processo, é o decorrer do processo, se o processo está sendo feito. Então, aqui, a diferença de eficácia e eficiência é que a eficácia está no processo, eficiência está no resultado, tá, gente? Então, é importante vocês atentarem para isso, tá? Então, não adianta, por exemplo, você já viu aquela frase, correu e morreu na areia? Andou e morreu na areia? Pois isso tem eficácia, mas não tem eficiência. Por exemplo, vamos imaginar, você está aí, faz o seu convênio, executa seu convênio, manda todos os processos, envia toda a documentação. Quando chega no último dia, você não consegue formalizar o convênio. Você teve eficácia, você teve andamento, você teve agilidade, mas você não teve eficiência. Você teve eficiência, mas não teve eficácia. Né? Por quê? Porque a eficácia é o resultado, é o que você conseguiu alcançar com a sua eficiência. Então, você conseguiu comprar o bem? Você conseguiu comprar o bem dentro de um tempo hábil? Né? Então, o tempo hábil é a eficiência. Então, você conseguiu comprar esse bem. Qual que é o prazo mínimo para a execução de um convênio? 6 meses? Se você conseguiu em 6 meses, você tem eficiência e eficácia. Então, você adquiriu o bem, que é o resultado, dentro de um prazo, do menor prazo possível, que é a eficiência.
Ficou claro isso para vocês? É importante, porque eu, por exemplo, eu uso muito as duas, tanto a eficácia como a eficiência, porque isso faz parte do gestor de convênio, tá? A eficácia e a eficiência, elas têm que estar enraizadas em você, arraigada em você, porque você precisa ter eficiência e você precisa ter eficácia. Você precisa ser ágil nos processos, fazer os processos da melhor forma possível, e você precisa ter os resultados. Não adianta você fazer tudo certinho e não ter o resultado, tá? A economicidade, né? Ela é extremamente importante na administração pública, é o princípio da economicidade, né? Todos os processos dentro da administração pública, eles têm que ter um custo-benefício bom para o beneficiário, porque nós estamos utilizando recurso público. E a legalidade tem que ter tudo feito dentro da lei, né? Vamos aqui para o próximo inciso, que é padronização do objeto. Padronização. O que é padronização, gente? Padronização do objeto é estabelecimento de modelos ou critérios a serem seguidos nos instrumentos, nos convênios, no contrato de repasse, que visam o atingimento do objetivo similar definidos pelo concedente especialmente quando as características do objeto e seu custo. Então, essa padronização do objeto, a gente procura manter essa padronização para convênios futuros, por exemplo. Então, quando você cria um banco de dados, o gestor de convênio, tudo que você fizer, você arquiva. Então, cria um banco de dados no HD, no seu computador, mas cria esse banco de dados. Por quê? Esse banco de dados, por exemplo, você está executando um convênio aí. Tudo sobre esse convênio, faz uma pasta no seu computador e vai baixando os documentos que você, referente a esse convênio. Faz aí um processo cronológico desse convênio dentro do seu computador. Isso se chama banco de dados. Esse banco de dados seu, ele vai te servir, ele é uma inteligência para projetos futuros. Então, quando você for fazer um convênio, você está adquirindo agora um rolo computador, é uma máquina pesada. Então, tudo que ela está fazendo dessa proposta, ela vai abrir uma pasta e colocar lá, contrato de repasse número tal, ou convênio número tal, ou proposta número tal, como ela achar melhor se organizar. E aí, ela vai colocar tudo dentro dessa pasta. O que ela vai colocar lá? Ela vai colocar os orçamentos que ela pegou, né? Ela vai colocar dentro dessa pasta a proposta que ela fez, ela vai colocar os e-mails que ela está recebendo, ela vai baixar os e-mails e colocar nessa pasta. Então, todos os documentos que ela for gerando, que ela for produzindo, né, declaração de contrapartida, declaração de capacidade técnica para aprovação da proposta, toda a documentação que ela for gerando, ela vai colocar dentro dessa pasta. Isso, ela está criando um banco de dados. Amanhã ela vai precisar comprar uma retro, mas aí ela já tem uma inteligência acumulada, não só na cabeça dela, como ela tem arquivo na pasta, ela tem modelo de declaração de contrapartida, já bem adiantada, com dados do prefeito, com todas as informações do município, já está em papel timbrado, ela já tem ali a declaração de capacidade técnica gerencial, porque os ministérios costumam usar os mesmos padrões de documento. Então, ela está criando ali uma inteligência que ela está arquivando, que vai facilitar a vida dela daqui 6 meses, quando ela for adquirir outra máquina pesada. Se você está fazendo um projeto de pavimentação, você faz a mesma coisa. Você abre uma pasta para esse projeto, arquiva todos os documentos desde o início do processo, vai mantendo esses documentos nessa pasta e você está criando ali uma inteligência para futuros projetos de pavimentação. É assim, gente, que eu consigo trabalhar em 2, 3, 4, 5 prefeituras. Eu não preciso estar fazendo tudo, toda hora, não. Então, eu tenho banco de dados, eu tenho documento arquivado, mas esse banco de dados, ele é fundamental para facilitar a nossa vida. Isso é que é padronização do objeto também, tá? Então, o objeto é estabelecimento de modelos e critérios a serem atingidos nos instrumentos que visem atingimento similar. Então, uma máquina, uma reta escavadeira e um rolo compactador são objetivos similares, né? Aquisição de máquina pesada, no caso do objeto. E o que eles fazem? Ambos fazem melhoria de estradas vicinais e assim por diante.